pessoal, seja muito bem-vindo ao Quântico Podcast, aqui é o Reginaldo Chial. Eu sou o Lucas Mini. Pessoal, hoje estamos aqui com a Djani, psicopedagoga, psicóloga, uns temas bastante interessantes para nós aí conversarmos, temas polêmicos. Djani, seja muito bem-vinda ao Quântico Podcast. Obrigada. Djani, fala pra gente como que você tá, por onde você anda aí, as suas últimas andadas por aí, ajudando as pessoas nesse lado da psicologia, psicopedagogia, lado das crianças, como que tá. E depois eu já começo a fazer aí umas perguntas para você mais detalhadas, né, mais polêmicas, essa situação toda que a gente tem passado aí com a questão das escolas. Ok. Quero agradecer o convite novamente. É muito bom. Quando você me trouxe o convite, não pensei duas vezes. Muito bom. Cheguei até a desmarcar compromisso desse horário para estar aqui, porque eu acho muito importante. Eu gosto muito e, como você falou aí, como que tá, onde eu ando, né, contribuindo. Então, eu gosto de contribuir muito mesmo. Uma satisfação muito grande nossa ter você aqui conosco também. Obrigada. E é isso. Estou lá, né, em Suzano e tenho ajudado bastante lá os pais, principalmente, né? Estou lá com a clínica, tanto as crianças com a dificuldade escolar, quanto os transtornos mentais de adulto também. Nossa. E estamos caminhando. Tá. E eu acredito que agora com essa questão toda que rolaram, essas questões das escolas, dos colégios, esses ataques aí doidos que estão acontecendo aí geral, tem até, estava uns dias atrás até com agendinha aí, o pessoal tendo que cancelar aí a garotada aí de ir para a escola com medo. Como que ficou essa questão para você? Imagino que deve ter dado um boom aí, deve ter virado né, uma bagunça muito grande em relação a isso. Os pais estão meio apavorados, né? A gente vai conversar com as pessoas nas ruas. Temos amigos aí que são da polícia, né, da corporação lá da polícia, e eles falaram pra gente que, nossa, que o pessoal realmente, a população tá muito assim, a cabeça, um turbilhão por conta disso, né? Fala pra gente nesse sentido também, como que tá. Acredito que os pais têm te procurado bastante por conta disso, né? Como você tá conseguindo aí ajudar as pessoas a lidar, né? A gente sabe da sua experiência, sua bagagem. Também tem a questão que você também é uma pastora, né? Tem tudo ali responsável pelas crianças ali na sua igreja ali também, né? Como que está sendo essa pegada toda, né? Então, vamos lá. Sim, causou um pânico muito grande esses acontecimentos, né? Bastante pais, sim, me procuraram. Inclusive, eu atendi uma mãe com uma crise muito forte de ansiedade. Era 11 horas da noite. Nossa, 11 horas da noite? 11 horas da noite. E ela passou o dia todo em crise, né? Porque isso foi logo em seguida, quando aconteceu lá o primeiro caso, sim, né? Porque Suzano já tem aquele histórico daquela escola que teve todo aquele foi caos, isso, né? que pesou mais no inconsciente coletivo. Eu acho que para todos nós da região aqui, né? Eu também, quando eu vi a notícia na internet, o pessoal, né, veiculando as notícias, eu confesso que deu aquela gelada assim, falei, cara, não acredito, de novo isso na nossa região. Exato. Então os suzanenses ficaram muito apreensivos em questão disso. Então, aqueles que já têm uma certa tendência ao transtorno de ansiedade, né? O TAG ou a depressão, o quadro piorou mesmo. Piorou, né? Essa mãe, ela não mandou a filha para a escola desde o dia do que aconteceu. Nossa. Não mandou. Então, foram praticamente 10 dias que a criança estava ficando sem ir para a escola. E aí ela foi, ligou, entrou em contato com a direção. Resolveu avisar. Aí a direção falou assim, não tem justificativa das faltas da criança, você me ligando e falando que teve uma crise de ansiedade. Né? Eu vou acionar o conselho tutelar. Aquela mãe surtou aquele dia, por isso que eu tive que atendê-la. Então, assim, a filha é autista. Então, ela disse assim, a minha filha não vai conseguir se defender. Ela falou, chegou em mim e falou assim, não, se eu mandasse, como que ela não ia saber para onde ir, né? Ela tem 6 anos, a criança. Acaba que dependendo do grau de autismo da pessoa, ela é o né? 2, né? Poxa vida. Então, ela necessita de bastante intervenção, nas habilidades dela. Então, ela ficou muito preocupada e não mandou.
Só que aí ela deixou passar e foi comunicar depois de 10 dias. A direção Caramba, foi deixando e aí foi virou... deixando. E a diretora E aí normal virou também isso. exercendo o papel dela ali como, né? Isso. Não Aí o tinha muito o que diretor fazer. disse assim: olha, se você me trouxer um papel do psicólogo justificando que você teve uma crise de ansiedade devido, né, ao que está A acontecendo, situação, né? sim, eu vou protocolar e ok. Mas Entendi. a mãe ficou em pânico, né? Nossa. E aí o único horário que eu consegui mesmo atender foi ela 11 11 horas horas da da noite, por noite. conta da correria. Isso, aí a gente conversou, tirei o documento certinho para ela, ela foi. E essa mãe vai agora passar em Vai psicoterapia. fazer algumas Vai ter sessões que de terapia Vai. para ajustar aí. Vai porque algumas mães, elas alegam que tem muito medo mesmo. Sim. E a gente não pode levar em conta isso que os pais estão sentindo como algo bobo. Entendi. Não. Sem dúvida. Isso é preocupante. O que eles sentem. Sim. Tentam. Entendi. Sobre esses ataques, o que acontece? Tem muitas raízes aí, né? Uhum. Então, tá na A questão gente sabe familiar. que às vezes tem cunho político também, tem um monte de coisa que estão levantando as questões por aí, né? Todo mundo levantando várias questões em relação a isso. Então, são por vários viés, né? Vários viés aí que dá pra gente ver essa situação. Então, a gente não pode generalizar, né? Também. Tá. Mas aí no caso de uma mãe, né, como essa mãe, que ela tinha um caso, uma criança aí com essa questão, né, que é mais delicado, acaba sendo mais delicado ali, né, compreensível por parte dela. Mas nesse caso dessa mãe, que era assim, foi resolvido dessa forma. Mas se fosse ali uma criança, né, que não teria o autismo, enfim, como seria tratado? A mesma tratativa? Acredito que sim. A direção da escola teria que receber esse laudo, porque o que estava em questão era a ansiedade da mãe em relação à situação, né, e não da criança. Mas isso é um pontinho, porque o que a gente tem de crianças afetadas com medo, por que gera medo na criança? Boa pergunta, né? Inclusive a nossa diretora aqui também não deixou a filha dela ir ao colégio no dia 20, se eu não me engano, que estava com uma agenda aí, né? Rolando uma agenda pelas redes sociais, Sim. né? Por precaução, né? Tava no TikTok. Sim, Minha então, filha me questionou. e por Mamãe, precaução, o que vai acontecer dia 20? Pois Por que, filha? Aí ela falou, tá todo mundo mostrando aqui, né, no vídeo, as crianças faziam o quê? Preparava a mochila, aí enfiava algumas arma branca, Meu se Deus. preparando para ir para a escola. Então, dia 20 eu vou assim, Nossa. tipo, que parecendo meio que era comédia, dando risada. Gente, isso eu não cheguei a ver. Foi, ela mostrou para mim. Tá aí da onde que tá Você gerando... chegou a ver isso também, diretora? Caramba. Dia 20 eu vou preparado. Você tinha visto isso, Lucas? Não? Nossa, agora eu tô chocado. Preparando assim a mochilinha. Aí ela falou, por quê? Ela não entendeu, né? Sim. Apesar de já ter 9 anos, mas ela não entendeu aquilo, né? Porque não faz parte do convívio dela, né? Todas essas coisas. E é daí que tá gerando a ansiedade e o medo nas crianças por causa das redes sociais. Entendi. Por que eu fico ansioso? Por que me gera medo? Eu tenho medo de algo que eu não tenho controle. Certo. E isso, para as crianças, sai do controle, né? Você imagina o adulto a mãe no caso, né, já teve essa dificuldade. Imagina uma criança que ainda está ali desenvolvendo, né? A criança, ela tem medo de tudo. De tudo, gente. De tudo, porque tudo é insegurança para a criança. Tudo novo, Quando que a criança não vai ter medo? Quando tem um pai, um cuidador, alguém ali passando a segurança. Certo. Mas muitas crianças hoje não têm esse apoio, essa segurança dos pais. Eu queria te perguntar uma coisa que me veio em mente aqui também. Eu vi esses dias até uma pessoa, um famoso na internet, questionando lá que o presidente se posicionou em relação a uma criança autista, né? Que ele falou que era... Eu esqueci a palavra certa, que não pode falar mais agora, né? Você tem que falar que é deficiência e intelecto, é alguma coisa assim, é isso? E o nosso presidente, querido presidente, aí falou de uma forma
que não era, sem parafuso, né? Falou que faltava um parafuso. É uma questão de parafuso, né? Quem tem problema mental é uma questão de falta de parafuso solto, problema assim. Isso. E aí teve um posicionamento aí de alguns artistas que têm, né, tem filhos, né? Tem filho com autismo e falou, cara, não é assim, nem pode falar mais que é deficiente, eu acho. Acho que você fala que é incapacidade intelectual. Isso. Acho que é o termo a gente correto, não usa né? mais o termo deficiência, né? Certo. A gente tem o DI, né, que é deficiência intelectual, mas a gente não usa, né, esse termo. O correto para as pessoas que estão nos acompanhando agora, nos assistindo, nos ouvindo, né, no Quântico Podcast. Então, o correto agora, quando eu vou falar sobre uma pessoa, uma criança, adulto, que seja, então o nome correto agora é deficiência intelectual. Não, Qual que é o correto, assim, para a gente desmistificar isso de uma vez por todas, né? Que aí eu já vou entrar num outro tema logo na sequência com você também, que é essa questão. O que é certo, o que não é certo, o que pode, o que não pode. Eu falo mais no âmbito de até a gente ter a forma correta para não ofender as pessoas, para que elas não se sintam ofendidas, porque se muda um termo, uma conotação, a forma de chamar a pessoa, e às vezes sem querer você está ali atrasadinho ali, que nem eu, por exemplo, estou desinformado, não sei se é o jeito correto, e você sem querer ofende a pessoa, fala, não pode falar mais assim, fica ofendido. É igual morador de rua, né? A gente não se fala mais morador de rua. É morador em situação de rua. Em situação de rua. Isso. Mais uma que eu não sabia também, tá vendo? Por isso eu gosto quando a Dejane vem aqui por causa disso. A gente aprende um monte de coisa. Eu não sei tudo, tá? Mas o que eu vou recebendo, eu tenho muito pouco tempo para acompanhar redes sociais, tá? Eu vi sobre isso daí, eu uso o Instagram, né? Certo. Eu vi sobre esse lamentável, né? Esse discurso do nosso presidente, acredito que vocês da categoria da área de psicologia o CRP, ele se posicionou, sim, né? Eu não cheguei a ler o documento todo, mas eu vi um post dele, eles se posicionaram, sim, o Conselho Regional de Psicologia, ele se posicionou frente a isso. Depois saiu em nota também, né? O presidente se desculpando, né? Que, enfim. Mas a gente fala assim, a gente fala portador de necessidades especiais. Tá. Tem gente que vai achar assim, pra que essa frescura toda? É um deficiente físico, é um deficiente visual. Ok, não tem problema. Mas, assim, nós, principalmente da área da saúde mental, a gente zela por isso pelo bem-estar, né, psicológico. Principalmente psicológico, né? Exato. Então, assim, de uma forma que a gente possa não atingir o psicológico, é o que a gente vai colocando, né? Sempre buscando esse viés de respeitar, de ajudar a pessoa. Exatamente. Principalmente o respeito a todas as comunidades, isso é importante, tudo de ajuste, tudo aquilo que ataca a massa em geral, ou até mesmo o próprio indivíduo, a psicologia se põe em frente a isso, para pensar nesses respaldos. Isso eu acho importante, né? Porque a gente, em pleno século XXI, as pessoas ainda, né? Independente da sua crença, independente do seu, né, do seu posicionamento aí, enfim, de gênero, enfim, né? Eu acho que nós temos que respeitar, né, um ao outro e entender. Cada um está no seu momento, está na forma que acha que está correto, se sente bem, enfim, eu acho que busca a sua felicidade daquela forma, né? É o que eu falo, eu procuro sempre respeitar, né? E eu acho que isso é bacana. Esse lado da psicologia eu acho interessante, né? E eu até fico admirado ver você falar assim, porque você também é pastora. Sim. E aí eu pergunto para você, como que você lida com essa situação? Porque assim, a gente sabe ali que a igreja em si, né? Que os pastores não fiquem bravos comigo, eu só estou levantando a questão para que sirva de aprendizado para a gente, né? De conhecimento, né? E a gente sabe que a igreja, ela pega muito nesse ponto, né? Sim. Questão dos homossexuais, LGBTQ+, e tem um monte de siglas que eu nem sei mais quais todas são agora, né? Também talvez esteja desinformado um pouco disso aí. Que mais, né? Tá surgindo mais siglas. Tá surgindo várias siglas e assim, a gente está perdendo até a noção do que é o significado. Como eu falei para você, a gente não tem tempo de ficar toda hora em rede social, também na vida corrida, a gente toca aqui o podcast, a gente também tem a vida de empreendedorismo, é complicado também, estudo também, neurociência, né, neuromarketing, essa da área,
E a gente sabe, né, que por esse lado, né, a psicologia não tem como você julgar, ficar julgando, né? A gente fala mais no âmbito de respeitar. Então, como que é o posicionamento seu da Djani em relação à sua igreja, lá como a Djani psicóloga e pastora? Como fica isso para você? Menino, deixa eu até arrumar minha coluna aqui, porque eu, às vezes, tenho até um conflito existencial dentro de mim mesmo. O que acontece? Tem situações que eu paro para pensar e falo assim, ixi, como que eu vou tratar esse assunto? Como psicóloga, como pastora, como amiga, como... Enfim, né? Sim, É sim. bem complicado. Poxa, eu sou um ser humano também, Também, pois né? é. Então, tem muitas situações que eu paro para avaliar muito, para poder lidar. Como pastora, Aham, é, a minha crença no céu, na salvação, a certo, minha fé, eu acredito em Jesus Cristo, né, que morreu para pagar os meus pecados. Essa é a minha fé. certo. Jesus morreu por todos. Eu acredito assim. Sim, Então, todos merecem o amor. Eu com trato certeza. dessa forma. Ele veio pregar o amor, né? O primordial, a Exatamente. primeira coisa ali que Jesus veio fazer foi pregar o amor. Exatamente. Então, Sem acepção de pessoas. bacana. Nunca, nunca. É, agora, dentro da minha ética profissional, dentro do meu consultório, da clínica, eu frente ao paciente, eu Uhum. estou lidando também com um ser Um humano. ser humano. Pode ser LGBT, pode ser umbandista, católico, espírita, cristão, porque ali eu estou tratando do ser Um humano, a ser psique humano. do ser humano. Tanto Bacana. é que eu não uso religião, né, dentro. Importante. Quando o paciente traz para mim as suas preferências ou confessa ali sua fé e diz que isso é importante, que eu Uhum. pergunto, quanto é importante para você a Sim, sua fé naquilo que você acredita? interessante. E aí ele coloca um nível de importância, Você já se eu posiciona já ali de posiciono, acordo. exato, de acordo com Tá. ela. Se isso lhe faz bem, se isso está te trazendo saúde mental, é isso. Se isso está agradando, é isso que você tem que fazer, Bacana. né? Dentro da minha ética Legal. Mas profissional é você já isso. chegou a ser criticado algumas vezes assim na sua igreja por alguma atitude? Falar, poxa, Jenny, você é psicóloga, mas você é muito assim. É, aqui nós somos mais rígidos e tal, essa coisa, né, É. homofobia, alguma coisa nesse sentido. Graças a Deus, não. Nunca foi criticado. Eu já fui criticada por colegas da profissão. Da profissão, é Assim, mesmo? cuidado, amiga, para você não misturar religião com a Ah, tá. psicologia. Falar que você virasse uma fanática, alguma coisa do Isso, tipo. Ah, tá. exato. Porque eu sempre declarei minha fé, né? Sim, é uma Sou coisa. cristã e sempre declarei. Sim. Mas tenho colegas de todos os tipos. Tenho colega ubandista, tenho LGBT, Uhum, também tenho parentes, tenho na família. claro. E me socializo com todos normal. E quando me falavam assim, cuidado com isso para não misturar, eu falava, obrigado. Obrigado por você me lembrar disso. E pode Uhum, deixar que eu vou ficar muito atenta. sim, Porque eu não recebi como uma afronta. Então, entendi. o problema das pessoas, tudo aquilo que trazem para mim, se eu revidar, o problema não está no outro, está em Tá mim, em né? você, é verdade. Então, eu tenho que Mas ter você esse sempre foi equilíbrio. assim ou você foi desenvolvendo isso com o seu estudo? Porque assim, eu, como eu falei para você, eu estudo aí tal, neurociência, né, essa questão toda. O cérebro é magnífico, né? E você fica encantado, você, né, você começa a estudar, você não tem como. A busca pelo autoconhecimento, a expansão da consciência, ela nos transforma de uma forma tão assim, tão poderosa, né? E a Fantástico. gente até brinco, né? Teve uma amiga nossa também que esteve aqui, né? E ela é psicóloga, terapeuta, tudo, e a gente até comentou a questão da ponte, né? Você, a partir do momento que você teve o conhecimento, acessou aquele conhecimento, aquela informação, não tem como você voltar atrás. É Uhum, como se você queimasse a ponte, né? A gente usou a expressão uhum. queimar a ponte, né? Tem até alguns livros que falam dessa forma, né? Essa eu não E, sabia. e realmente, se você for prestar atenção, é como se você tivesse mesmo queimado a ponte, porque se você tentar voltar para trás, não tem como mais. Você está com a sua consciência, seu conhecimento expandido. Você, né? Sim, Não tem como você ignorar, simplesmente ignorar. Uma afronta. Para quem busca o autoconhecimento, é uma afronta isso, né? sim. Ah, não, peraí, eu evoluí até aqui que eu vou voltar tudo isso para trás. Isso.
Como você falou, eu achei bastante interessante a conduta, né? Ah, eu pego isso como uma coisa positiva. Sim. Né? A gente tem mania, às vezes a pessoa fala um negócio, né, a gente já se arma todo ali, não, caramba, não concordo, você tá me julgando, você... Se fosse como pastor, eu falava, uma ferida. Se for Tá como vendo? psicólogo, opa, alguma coisa na infância não foi Um bem. trauma ali escondidinho ali, né? Isso. Então, mas é interessante, tá vendo? Mas é importante, né? Eu É muito acho importante. bacana essa... Nem sempre eu fui assim. Eu sempre fui uma pessoa sempre passiva. Certo. Sempre fui, Uhum. né? Mas eu era passiva de ser boba. Aceitava tudo. Tava excessivo, então. Já era excessivo, então. Exato. Mas aí, conforme foi adquirindo, né, experiência de vida, estudos, hoje eu sou assim. Teve aí a questão aí empírica aí da vida, na Sim, vivência, com e mais certeza. a psicologia que você Mais a busca, esse psicologia. desenvolvimento, está sempre desenvolvendo, né? E todo dia eu aprendo Bacana. uma coisa. Aprendo Bacana. até com um cachorro. É legal você atender as pessoas, não é, Djani? Porque Nossa. o ser humano, cada situação ali é um. Maravilhoso. E cada vez mais você vai aprendendo. Eu também amo, assim, né, lidar com o ser humano nessa questão. É muito bom. Você vem um amigo, tem um posicionamento, vem outro, Sim. uma ideia, né? Eu acho que no seu caso, então, que atende as pessoas, assim... Nossa, é maravilhoso. Tem casos bem complicados que me deixam triste, sim, né? Tem alguns que me deixam impactada. Certo. Eu recebi uma criança de 7 anos, que a fala dela é: eu não mereço estar nesse mundo. Meu Deus. 7 anos. 7 anos. Ela tem um comportamento agressivo, né? Então a família trouxe para mim, a gente está tratando. É recente, mas é um né? trauma já desde... Sim, já gerado na primeira descobri, infância já. ali, na primeira... Isso. Vem pelos cuidadores, isso. A base são os cuidadores, né? Nós, seres Mas essa humanos... criança, ela tem alguma deficiência intelectual, alguma coisa assim Não. nesse sentido? Não? Não? Muito inteligente. Caramba, Faz a leitura, está alfabetizado. que judiação. Muita judiação. Então já dá para ver aí. Porque quando a criança chega, a primeira coisa que eu faço, mesmo com atendimento psicológico, eu faço a área da psicopedagogia. Tá. Né? A gente faz ali um reconhecimento das isso? letras, né? Das cores, de Numa números. criança com essa idade, com um trauma dessa forma que você está me colocando, é possível ela trabalhar na parte da ressignificação dessa criança, alguma coisa nesse sentido? Sim. Para que ela, né, consiga Sim, se livrar disso? sim. Tá, né? O bom é que trouxe agora, né? Porque se fosse verdade. lá na adolescência, ainda dá. Eu sempre acho que tem chance. Para mim, eu sempre pensei dessa forma. O caso mais difícil que seja, eu tô com o caso de uma jovem também que está muito difícil. Eu pedi até supervisão. Nesse caso, foi porque a gente passou de um estágio para outro. Então, isso foi progresso. Certo. Então, a terapia está surgindo o efeito, está mexendo. Bacana. Quando mexe, dói. Então, eu cheguei aonde... Chegou no ponto, na feridinha ali, a Só causa. que eu não esperava essa reação. Tá. Então, precisei de uma supervisão. Mas aí a reação que você fala, você, sem expor nomes, né? Claro, todo Sim. respeito ao paciente, você tem toda a sua ética. O que aconteceu ali, você pode falar? Sim, foi assim. Só Ela pra é gente entender. diagnosticada já com um caso de esquizofrenia, Nossa. né? Qual a idade? Ela tem 21 anos. 21 anos. Então, Jovem. a paciente, ela já veio diagnosticada para mim, né, com esquizofrenia. E, de primeiro momento, a gente teve nossos tempos, tudo, né? Tem comportamento super normal dentro da terapia e continuamos. Mas em casa que ela sofre mais perseguição, ela ouve vozes, né? Nossa. Ela é da religião cristã, então para ela a crença dela é o inimigo. Sim. Então ela diz ouvir o inimigo, Ela acredita falando que é o para ela inimigo. se matar. Meu Deus. E perturbando ela não consegue ficar dentro da igreja, né? Aí ela vai para dentro do carro, enfim. E tudo isso daí a gente foi tratando, eu fui fazendo autoconhecimento com ela, né? Certo. Tudo para ela se ver. E tava muito ok, a mãe tava feliz, estava tudo bem. Mas, como a esquizofrenia, ela vem de forma
uma das formas é porque não deu conta, a psique não deu conta do trauma. Entendi. Né? Passou um trauma e Aí conseguiu. vira psicose, né? Caramba. Aí entra no Mas aí nível de nesse caso você psicose. falou que ela é cristã, né? É interessante essa parte pra gente entender também. Não teve aquela questão da família, você falou que ela está com 21, buscou ajuda só agora pelo jeito. Ela buscou um pouco antes. Um pouco antes. Aos E não 17 conseguiu. anos. 17. Aí foi pro psiquiatra e foi diagnosticada com esquizofrenia. Tá. Mas e essa questão por conta dela ser religiosa, né, ter essa religiosidade, tudo, não teve aquela, não se foi cogitado, vamos fazer aqui uma libertação, Uma campanha, uma campanha de libertação, olha, vamos orar aqui, daí isso aí é uma possessão maligna, algum espírito maligno. já porque as fizeram, igrejas têm muito disso também, né? Já tem fizeram, coisas assim. mas não houve possessão, oraram, imporam as mãos, né? Então, de Eles fato, mesmo ali praticaram a fé. constatou que era mesmo Sim. Isso. Tá. E eu, como pastora e psicóloga, eu fico bem dividida, sim. Mas dentro da sessão eu ponho a profissão em prática, né, em primeiro momento. E várias vezes ela traz essa narrativa de que é mais quando ela está na igreja. Aí a gente pode pensar, bom, é espiritual, pode ser, e fica nisso. Mas eu falei assim, eu vou fazer o processo de autorreconhecimento, autocompaixão, né, voltada para ela se ver. E aí estava fluindo. Ela chegou a se matricular para estudar, né, de novo, que a vida fica, a depressão vem junto, tudo. Enfim, mas o que acontece? Aí deu, não suportou, tava como maquiagem. Nossa. E uma hora vem à tona, e aí veio um comportamento de suicídio maior ainda. Caramba. Porque a culpa veio, e ela começou a se lembrar das coisas erradas que faz. E que fez, né? Não faz, que fez. Sim. E isso foi pesando mais. E o comportamento suicida aumentou. Caramba. Né? Ela veio por uma cobrança ali, a pessoa tá. A culpa está tomando conta dela. Caramba. Mas não só aquela. Uma questão séria, né? Muito séria. Né? Então, você pode ver, dentro da saúde mental, tem casos muito graves, sim. Então. A gente precisa saber lidar com isso e acolher. Prestar atenção. Né? A família tá no de olho, começo, né? Os pais ali. Não queria aceitar, né? Por ser cristão, tudo. E muitos pais, às vezes, falam que é frescura. E aí... Eu acho que isso é uma grande falha também, né? Um outro ponto falho também. Essa questão que, às vezes, a religiosidade acaba atrapalhando essas coisas também, né? E a pessoa está ali, precisa de um cuidado específico, de um profissional. Nós somos corpo, alma e espírito. E o pessoal fica ali, não, né? E julga às vezes. vezes. Por que quando quebra o osso vai no ortopedista? Porque quando o olho está irritado vai no oftalmo, não estou enxergando direito. E é bem complicado. É porque a gente é bastante tomé, né? Tem que ver para quê. Pois é. Mas aí que tá, né? Precisa também quebrar essas crenças limitantes, esses paradigmas todos, né? E parar de também querer julgar e apontar o dedo e tudo tudo é um demônio, tudo é um espírito, tudo é isso, espiritualizar tudo. Tudo é culpa do demônio, coisa ruim. O coisa ruim leva a culpa de um monte de coisa de graça, né? Ele tem um poder sem ter, já deu o poder, né? Pois é, então, que a gente aí se a gente for entrar na religiosidade, aí fica mais complicado, porque aí o cara recebe mais poder do que ele tem, a própria, né? Aí o ser humano vai lá, gasta todo o cartão de crédito, fala, o devorador. Devorador lá no Mastercard, lá no shopping, né? As bolsinhas da Louis Vuitton, não sei o quê, né? É complicado. Sentiu o clima. Mas é complicado. Não, mas complicado. Mas é verdade, né? A gente precisa parar espiritualiza muito as coisas. Aquela coisinha, mexeu a cortina, a pessoa, olha, eu senti ali o ventinho do Espírito Santo, né? Eu acho complicado, acho que tem que tomar cuidado, né? Não duvido, creio também, também sou cristão, né? E estudo também bastante, gosto de estudar, aprender as coisas também, né? Tanto da mente como na parte da espiritualidade também. Eu falo sempre para as pessoas, né? Que nós somos compostos, né? Eu ensino isso para os meus filhos, né?
que é o tripé, né? Inteligência emocional, inteligência espiritual e inteligência social. Que você precisa do seu convívio ali. Isso mesmo. Se você falta com a espiritual, vai dar problema. Exato. Se você falta com a social, você não consegue se relacionar. A emocional, você vai ficar muito complicado para lidar com todas essas coisas, né? Nós começamos o podcast falando aí da questão das crianças, essa coisa toda, rede social, onde se vê o ponto, né? A mãe teve esse problema, coitada, ficou apavorada, entrou em pânico, né? E pior, as crianças, os adolescentes colocando arma na mochila no TikTok e falando, vamos preparar, porque se o cara aparecer lá, a gente também não tá, nós também não estamos desprotegidos, gente. Tem alguns, lá no Instagram, eu não me lembro qual é o canal que... Eu lembrei, mas eu não lembro o nome dele. Se for coisa ruim, nem fala. Hein? Não, é coisa boa. Ele então ensinando, ele orientando os pais. Olha como que a gente tem que fazer com os filhos. Filho, se aparecer alguém mal lá na sua escola, com uma faca, com uma arma, o que você vai fazer? Aí o filho fala assim, eu vou pra cima dele, vou bater. Meu Deus. Filho, mas ele é muito grande, você não vai dar conta. Então o que você tem que fazer? Não sei, papai. Você tem que correr. Sair correndo. Corre o máximo que você puder. Filho, mas você tem que sair gritando, correndo, gritando? Não, filho, porque senão ele vai te ouvir. Vai te ouvir, pois é. Então ele orienta o filho se acontecer. Sim. Entendeu? Mas a grande maioria dos pais já entra em pânico, esquece que naquele ambiente está uma criança ouvindo e está comentando com outro adulto. Meu Deus, o que vai acontecer? Que tá isso, você viu aquilo. Então, a gente tem que evitar dentro do lar esse tipo de comentário. Entendi. Porque a criança, até dormindo, você sabe que influencia, atenta, né? Sim, com certeza. O subconsciente está ligadão. Isso, exatamente. E aí fala assim, nossa, mas eu nunca falei sobre isso na frente da criança. Tá. É, muito perigoso essas coisas aí. Sim. Então, vai muito além disso. Mas uma coisa que eu deixo aqui para os pais sobre essas coisas que a gente não tem controle, aquilo que você não tem controle, usa sua fé, né? Usa o bom senso. O bom senso prevalece sempre. Isso. Né? E aquilo que você tem controle, faça a sua parte. O que você, papai, mamãe, cuidador, vovô, pode fazer? Orientar o seu filho. Orienta o seu filho, se caso houver alguma coisa desse tipo, para que eles corram e se escondam o mais escondidinho possível. Corram sem gritar. Sei que vai ser difícil, mas a orientação a gente tem que passar. Às vezes a criança entra em pânico, grita. Sim, normal, né? Reação ali no momento que está passando, né? Mas se os pais, né, vai batendo na tecla, vai orientando, fica mais fácil de uma criança orientada, de repente, lembrar, opa, vou gritar, mas lembra, do que uma criança que não recebeu a instrução e vai gritar. E é legal, né? Até você já pode fazer até uma brincadeira com ele em casa. Vamos fazer uma simulação. Bacana. Sei lá, o pai entra assim, verdade, né? Verdade. Entra e vamos ver como você vai lidar. E assusta mesmo para ele correr. Sim. Isso é bom, fazer uma simulação. Treinar. Teve algo assim, agora eu quero dizer algo assim do meu coração, como pessoa, né? Quero dizer, você pai, você mãe que não mandou, eu não critico, é uma decisão sua e super apoio. Se um pai e uma mãe vier assim para mim, o que você acha? Eu mando ou não mando? Eu vou perguntar, o que você acha? Tá sentindo? O que você... Você sente segurança? Não quero mandar. Então não mande. Sim. Não, eu quero mandar, mas eu fico com o pezinho atrás. Então mande. Eu não sei se você acredita, Djane, por conta, né, da área, enfim, até como pastora, mas assim, eu também, como falei, estudo bastante a mente humana, tudo, né? Procuro sempre aprender. E a questão da religião também, né? Defendemos a mesma fé, mas eu acredito muito numa coisa na intuição, né? Quando você aprende, começa a ler ali na Bíblia e vê que Deus nos deu esse dom poderoso que é a intuição. Infelizmente, a gente abre mão de utilizar esse maravilhoso dom que é a intuição. Eu falo isso o tempo todo. E eu, por muitas vezes na minha vida, ignorei a intuição. Você sente, você está ali em relação ao seu filho. Não ignorei minha intuição muito ligada à relação como pai. Eu digo outras coisas, outras áreas da minha vida, né? Às vezes com amizade, até business mesmo, negócios, né? Mas enfim, é uma coisa tão tremenda que eu defendo e falo isso para as pessoas.
Aí a mãezinha tá ali apavorada, o pai ali, de repente, e ela tá sentindo ali. Eu creio que Deus tá por trás disso. Eu creio que a intuição é Deus ali falando conosco de uma forma, sabe? Eu não sei se você acredita nisso, se você defende isso. E você falou, o pai tá ali, ele sente, cara, a melhor coisa, né? A melhor coisa. Defende. É isso. A mãezinha, o paizinho também tá ali, eu sinto que eu preciso fazer algo pelo meu filho. Sim. Sente alguma coisa diferente, no caso dessa moça que Exato. você falou, né? Coitada, né? Falo para as mães, não sintam culpadas de não ter De mandado, não ter mandado. né? Não, assim. É verdade. O meu posicionamento foi assim, dia 20 eu fui até a porta da escola com a Emanuele de 9 anos. Havia muito pouca criança. Eu olhei, quase que eu levei ela embora. Quase que eu perguntei, quer voltar, filha? Ela ia falar assim na hora, né? Sim. Aí eu não perguntei. Você tem 3 filhas, né? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. Então, 2 já são casadas. O rapaz tem 22 anos, ainda não casou, mas está quase casando. Tá quase. E a Emanuele, que está comigo de 9 anos. Ah, tá. E aí eu olhei, e na hora, pelas minhas experiências de vida, pela minha fé, pelo meu conhecimento, por aquilo que eu sou, como Djani, eu olhei e pensei, usei a minha fé, né? Certo. Eu falei assim, bom, a criança tem que estar na escola. Pensei mesmo, dessa forma, eu fiz todo esse pensamento. Eu acho que eu fiquei uns 3 minutos ali na porta da escola decidindo. Falei assim, a criança tem que estar na escola. A criança não tem que fugir da escola. Quem que está mandando esses atentados? Deus não pode ser? Sim, com certeza não, né? Falou, opa, então peraí, eu vou obedecer o meu inimigo? Não. Que ele quer que eu não leve meu filho para a escola? Esse foi o meu ponto de vista. Eu falei assim, eu não obedeço ordens dele. Lógico que a gente tem que vigiar, tomar cuidado em tudo. E eu não senti, como você disse, a intuição. A intuição negativa de que não era para ir. Eu falei, eu tô tranquila, filha. Você vai orar, pedir para Papai do Céu guardar você, seus amiguinhos, seus professores, tá bom? Certo. Eu entrei, levei ela até o portão, né? Desci do carro, acompanhou no portão, coloquei a mão nela, abençoei ela, pedi ela para estava Deus tranquila. tranquila. Ah, também a mãe psicóloga ali, tem todo esse também, né? Se ela tivesse apavorada, eu tinha retornado com ela. Também. Então, assim, é tudo de pessoa para pessoa. Sim. Tá? Mas importante isso que você ressaltou também, né, Giane? Que você falou, beleza, você estava ali, não sentiu, a sua fé, a tua né, questão sua ali de como pessoa, experiência de vida. Ele não sentiu, não teve a intuição ruim, porém você também estava ali aberta, como uma mãe ali, que se a filha falasse, mamãe, não estou segura, eu teria voltado. Também teria voltado. Teria muito voltado bacana. Tranquilamente. Muito bacana. Eu senti essa confiança de deixar. Então, assim, para os pais, para as mães, né, tá um grande pânico. Isso é para causar pânico mesmo e afetar também as nossas crianças, né? São o nosso futuro, né? Então, assim... imagina os jovens que vão, os adultos, né, que vão desenvolver dessas gerações cheias de violência, medo, né? O medo, ele nos contrai, nos bloqueia, cria várias travas na nossa vida. O medo, ele tira todo o seu direito de viver em abundância. O medo, ele é essencial desde que ele não tome conta da sua rotina, né? Certo. A gente precisa ter medo, senão eu ia atravessar uma rua sem pensar e várias outras coisas, ia queimar a mão. Com certeza. O medo, ele é necessário. É um alerta mas em excesso, nós, mas em excesso, não. Tudo que chega a um ponto de que se torna um bloqueio, aí já não é saudável. Quando o medo começa a tomar os meus direitos de ser feliz, de desenvolver as minhas habilidades como ser humano, aí é preocupante. Entendi. Né? Ele não pode limitar a gente, o medo, mas o medo gostei dessa frase, em relação a essa colocação que você fez, eu gostei também. É verdade, faz muito sentido mesmo. Para todas as áreas, né? O medo todas ali, no caso a gente está falando das crianças aí, dos adolescentes aí, os jovens aí, num relacionamento, né, um casal, numa igreja que oprime, uma religião que oprime, né, tem uma coisa que acaba oprimindo, uma pessoa num ambiente de trabalho, né, que o chefe vai ali, né, realmente é um chefe, não é um líder, é um chefe mesmo, fica ali, né. Eu também tenho medo. Nossa. Sim. Primeiro dia que eu vim gravar
o podcast aqui com vocês, eu falei assim, ai, que medo. Medo. Do que eu tava... Aí eu parei pra pensar, do que eu tava com medo? Medo do que? O Reginaldo é bravo? O Lucas vai... Não, a gente sempre tem medo de do desconhecido. do desconhecido. Sim. Aí eu falei assim, meu Deus, eu nunca gravei, eu tenho medo do microfone, da câmera. Eu não sou muito fã de câmera. Se expor assim. Lá no meu Insta não tem muitas fotos, menos somente tirar foto. Mas então, você prega na igreja? Olha, como que não, é eu isso sou aí? pastora auxiliar. Tá. Lá na minha igreja tem vários porque pastores. isso ajuda um pouco também, né? O pastor ali, ele tem toda a questão ali da PNL, é uma técnica ali também. Que eu não, lá na nossa igreja, não. Mas assim, eu palestro muito, dou muita palestra em igreja. Inclusive, sábado agora eu vou fazer uma palestra para casais. Bacana. Numa igreja, lá em Suzano. Então, a gente vai falar de relacionamento, a gente vai falar da Bíblia, a gente vai falar da psicologia, né? Como que é uma mente conectada à outra. Então, assim... as duas áreas trabalhando juntas ali, né? Isso. Bacana. Então, eu faço palestra em culto de mulheres, falo da saúde mental da mulher, né? Enfim, mas assim, eu tenho bastante medo de ficar na frente. Esse final de semana? Dia 29. 29, Eu tenho uma dúvida, voltando nesse assunto dessas coisas do massacre. Você, como psicóloga, nessa área, principalmente nessa área de criança, a gente fala muito das vítimas, assim, mas sempre tive curiosidade porque, querendo ou não, as pessoas, né, os jovens, né, que vão lá fazer um massacre, eles sofreram bullying, né, eles têm motivo, você vê, até mesmo no Twitter, né, que foi onde aconteceu em São Paulo, lá que ele anunciou. Você vê a raiva que ele tem, você vê como que pode se, assim, como que os pais, até os pais, como que pode se lidar com isso? Que até porque é um pouco compreensivo, né? Envolve traumatizado, né? Eu já sofri bullying, sei como que é essa raiva das pessoas, né? Do cara lá e você querer realmente fazer alguma coisa com o cara, se vingar, alguma coisa. Como que a gente pode, assim, os pais até lidar com isso, ou identificar para nós, não, olha lá, meu filho tá estranho, né? Ele tá meio, assim, como que pode, assim, lidar com isso? Olha, Lucas, esse é um assunto bem delicado, viu? Você ficou quietinho aí por muito tempo, mas só preparando, né? Então, vamos lá. Ele ficou só observando. Uma pergunta importante, né? Muito importante. O que acontece? Dele. Porque quando você começou a abrir, eu disse que era várias coisas que tá por trás desses ataques. Porque tem questão política, sim, tem questão religiosa, sim, mas tem uma questão que é fundamental do próprio ser humano. As famílias hoje não estão mais com um vínculo afetivo. E o que acontece? Essa demanda de tecnologia, os pais estão trabalhando, babá eletrônica, outra pessoa que não é do meu núcleo familiar cuida dos meus filhos, enfim, um monte de coisa. Hoje em dia, a criança chega no pai e diz: papai, eu precisava muito de uma ajuda aqui na atividade. Ah, menino, eu não tenho tempo para isso não, vai procurar sua mãe. E aí ele se retrai. Foi uma vez. Ok. Se isso não acontecer de novo, ou acontecer raramente, tudo bem. Mas tem crianças que não conseguem chegar no seu pai e se abrir, falar das emoções. Eu estou triste. Ou chorar, que o pai fala: menino, não chora, cala sua boca. Engole esse choro. Ah, menino, para de falar isso. Vai pro canto. É muito... O bullying, ele já começa dentro de casa. E aí aquela criança vai se retraindo. E aí eu vou falar num português bem fácil, assim, ela fica esquisito. E aí ele vai para a escola esquisito. E lá ele não consegue se socializar. Porque a psique dele entende o quê? Eu não estou valendo nada. Porque aqueles que me amam, são os meus cuidadores, me mostram isso. Caramba. Então, aí meu consciente já está assim, meu inconsciente já está assim. E lá na escola eu se comporto dessa forma. E aí eu sou esquisito lá. Eu não consigo fazer uma amizade. Se alguém chega perto, eu posso ter um comportamento de fuga ou de esquiva, ou até agressivo, porque eu tenho medo que aquele amiguinho chegue para perto de mim. Porque se ele chegar, eu não vou conseguir o amor dele, eu vou sofrer. Porque eu sofro isso em casa.
Você entende Como é muita coisa? Como é importante, né? É muito. Essa questão, né, Jane? Você sempre bate nessa tecla, né? Os E pais. eu fico olhando assim, às vezes, eu confesso pra você que me dá um pouco de sentimento de culpa. Eu também tenho. Se isso te Porque, alivia, eu porque também tenho. eu trabalhei muito tempo, né? Antes de montar o meu negócio, me tornar empreendedor, enfim. Partir para essa parte de desenvolvimento humano também. E eu viajava muito, sabe? Assim, viajava muito mesmo. E eu olho, né, eu vejo assim, às vezes eu tento conversar com eles, né, eu falo, pô, Matheus, Lucas, né, você acha que eu falei em alguma área que você pode hoje estar falando pra mim, né, pra que eu consiga, sei lá, bater um papo porque você falando assim, nossa, eu fico pensando, eu tinha realmente uma vida muito corrida, né, eu vivia mais em aeroportos, hotéis, viajando do que na minha própria casa. Quando chegava em casa, aquela coisa de deitar na cama e falar, cara, é a minha cama, meu Deus, meu cantinho, meu espaço. Por mais que você estivesse viajando num hotel 4 estrelas, 5 estrelas, enfim, a sua casa, o seu ambiente, o seu lar é seu, é seu espaço. E eu confesso que você falando assim, vem essa tona na gente, né, como pai, né, ali. E isso faz a diferença, muita diferença, né? Então, assim, tem solução. Porque tudo vem de lá, né? Você vê que vem tudo, mas de onde surgiu isso? Por que que o menino, o esquisitinho lá da sala, não sei o que, cara, já veio da casa, né? Eu sei porque, você pode ver pelo meu perfil que eu sou esquizoide, então assim, eu já vim de uma questão de rejeição. Exato. Claro, meus pais, hoje eu compreendo, é óbvio, né, que eu sei que não foi uma coisa, era o que eles tinham conhecimento na época, da forma que foi, o momento que estava se vivendo ali e tal. Então, assim, hoje eu entendo isso, né? Mas quando adolescente, quando criança, também passei por isso. E aí você olha e realmente é verdade, faz todo sentido, né? O pai e a mãe prestar atenção em tudo, todas essas coisas, né? Vem tudo lá de trás, já vem de casa. Quando falar, a educação não é na escola, a educação vem de casa. A escola vai te potencializar isso, né? Enfim. E é de fato, né? Porque existe uma diferença muito grande, Lucas, assim. O pai está falando sobre a rejeição. Existe uma diferença entre a rejeição e o próprio bullying dentro de casa. Então, quando eu sofro a rejeição dos meus cuidadores, eu ainda consigo fazer vínculo com outros fora. Mas quando eu sofro o bullying dentro da minha casa, aí eu me torno esquisito lá. Caraca, e aí eu não elaboro as emoções, eu não sei trabalhar minhas emoções. E aí o que acontece? Elas vão sendo guardadas, uma hora vai estourar. E aí o que acontece? A sociedade me ensina a ter e não ser. Eu preciso ter. E aí os jogos estão aí, você precisa ter para ser alguma coisa dentro do jogo. E você tem que ter o quê? Pontuação. Você tem que ser o melhor ali. Então mais isso forte, já estimula. O poderosão. Eu preciso matar, eu tenho objetivos a cumprir se eu quiser ser algo. Tudo que ele não tem lá. Fora da realidade. Não foi dos pais isso. Foi a tecnologia, algo virtual. Né? Então, Mas ele somatizou, né? Ele acabou somatizando. Sim. O poder que ele, né, ali o bullying, a forma que ele não tinha, o poder é aquilo que ele busca, que é colocado aí. Exatamente. Ele foi no jogo ali, putz, grilo. Porque de uma forma ou de outra a gente tem que dar um escape para nossa psique. Então, caramba, de algum lado vai ter que sair. Que os pais aí, né, de novo, né, reforçando, né, parece repetitivo, mas a importância, né, de tomar cuidado com esse lado. Eu vou combinar uma hora, a gente levantar um tema para você falar só específico, mais a fundo, sabe, de já entrar nesse ponto, porque eu vejo assim, quanto mais a gente conversa, parece que você está numa pontinha do iceberg, né, começa a aparecer um monte de assunto ali, e assim, nossa, é muita coisa. E sempre volta para a raiz família. Pois é. Você viu? É isso que eu pego. Essa tecla, ela acaba me incomodando um pouco no sentido, me incomoda no lado positivo. Né? Tudo quando você olha, você vai ver a raiz é família. Cara, como isso é a base de tudo, né? Família realmente, por isso que está ali na Bíblia, a família é a base de tudo, né? Nossa, é muito massa isso, mas a gente fica até... muita coisa. Né? Mas é assim, a gente tem que agora... Você conseguiu compreender tudo que ela... Eu respondi sua pergunta, respondeu, Lucas? Tem mais alguma coisa para acrescentar aí? Aproveita que você está com... Né? Também uma outra dúvida minha que... Né, a sua dúvida, Lucas, ela pode ser, né, Jane, só complementando,
a sua dúvida pode ser a dúvida de um monte de adolescentes, Com um monte certeza. de crianças, adolescentes, jovens aí que passaram por isso, estão passando, vivenciando isso hoje, né? Bacana, vamos aproveitar que a gente está com uma mente aqui do nosso lado aqui. Aproveita, Lucas, manda bala. Também que sobre essa questão que eu tenho, assim, eu vejo, tem essa rede social, o Twitter, lá o negócio é bem bizarro. A terra sem lei, né? Você vê muita coisa bizarra, assim. Até gente jovens, criança, você vai ver de 12 anos, né? Que aí tem as comunidades lá, né? De onde que surgem essas coisas, por exemplo, de automutilação, de gostar de se cortar, ver gore, né? Ver acidente, ver essas coisas horríveis, né? Eu não sigo, né? Mas me surge essa dúvida, como que alguém assim, consegue esse trauma assim, que ela até sente prazer em ver essas coisas, em se cortar, se... De onde surge essas coisas, assim, de onde que vem, assim, né? Uma Sim. dúvida. Isso vem tudo da psique. O que acontece? Quando vem essa questão que eu relatei aqui de falta de cuidado, de afeto dos pais, de vínculo afetivo, vai gerando essa dor na psique, né? Tudo isso. E essa angústia na nossa psique, ela é tão grande, ela é tão intensa, é uma dor tão insuportável que eu me corto para poder esquecer um pouco essa dor, para aliviar. Caramba. Entende? Uma dor física para anular Pra uma dor, anular um problema na psique ali, digamos É isso assim. que acontece. Nossa, emocional. E né? aí começa na automutilação, né? Autolesão, que a gente chama. Então eu começo a me cortar, e chega uma hora que aquilo lá não me alivia mais. E aí vem o pensamento suicida. Isso só vai terminar se eu morrer. Porque esse problema está em mim. É assim a mente suicida se comporta. Entendi. O problema está em mim. Então, se não tem jeito para mim, Para solucionar. então, para solucionar, eu vou terminar. Mas o suicida, ele não quer tirar a vida. Ele quer acabar com o problema. Quer tirar a dor, né? Que se livrar da dor, né? Se livrar da dor. Então, assim, quando nossos filhos chegam em casa e a gente não dá atenção, ah, papai, eu caí, acho que o joelho tá sangrando. Ah, para de bobeira, só um cortinho, que isso? Assopra Tá que passa. tudo aí, assopra que passa. Sabe, acolher, não é passar a mão, mimar a criança, mas acolher, fala, nossa, deve ter doído, né? Como que foi que aconteceu? Ah, mamãe, eu estava correndo, tropecei. Fala, nossa, filha, deve ter doído muito. É bom que você precisa tomar cuidado, né? Da próxima vez, quando você andar. Acabou. A empatia, Acolhi, né? Orientei, não passei mão. Aquele negócio, deixa eu dar beijinho, que Sara não sara. Você está enganando a criança. Isso então tem algumas aí coisinhas. já é ruim também. Isso aí já vai ruim. pro outro lado, né, Já. Jane? Já acaba estragando ali na... Estraga. Tem muita coisa que a gente faz, pensa que está fazendo bem, mas estraga. É muita coisa. Bacana. Consegui responder, Lucas? Um tema legal, eu acho legal a gente um dia estar discutindo sobre essas questões, né? A forma ali correta dos pais educar os filhos, Tem muitos pais... essa coisinha de, é só pra filhinho, vai sarar, né? Muito infantilizado, muito ali. Bacana. Eu falo muito para os pais, trato eles com muito amor e carinho, porque eu puxo a orelha deles. Mas eu trato com muito amor e carinho, porque eu não quero que eles tenham eu como uma rival, né? Quando eu corrigir algo, porque tem alguns pais que são ariscos, que falam assim, o filho é meu, eu educo do jeito que eu quiser. Ok, você tem esse direito, né? Muito bom. Mas, assim, eu trato com muito amor e carinho, porque às vezes o pai faz errado sem perceber. Às vezes é uma criação que ele teve também. Sim. Ele deixou de ser orientado. E hoje tudo mudou muito rápido e passa muita coisa despercebida da gente, né? A minha filha, ela estava com preguiça de copiar texto. Ela não gosta, ela é ótima em matemática, ela é muito inteligente, ela tem um cálculo mental muito rápido, mas ela não gosta de copiar texto. Cérebro lógico, né? E aí ela estava me trazendo em falta, filho, o que está acontecendo? Ai, mãe, é muito texto. Mas alguém da sala termina? Alguns terminam. Eu falei, então, isso significa que a professora passou o que você suporta, filha. Traga para mim. Copiada, mas eu não consigo. Você consegue, filha. Vai pensando, você consegue. Vai se esforçando, você consegue. E aí teve um dia que ela pediu uma lista de miçanga, colou assim lá na minha lousa,
um papel escrito quero a miçanga tal, 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 para fazer as pulseirinhas, né? Nossa, Aí eu olhei, ela falou, mãe, por favor, eu sei que é muito, mas é 1 por semana. Ela escreveu 2 por semana, sei lá. Eu olhei e falei assim, eu vou pegar esse limão e vou fazer uma limonada. Ah, vou. Oi, filha, você quer essas coisas? Queria muito, mamãe. Ah, tudo bem, eu te dou. Então, eu vou te dar o que você está pedindo. Você pode me dar algo também? Aí ela, mas o que a mamãe quer? Eu queria muito que você copiasse seus textos. Se esforçasse lá e trouxesse para mim. Ah, mamãe, mas é difícil. Tenta. E ela trouxe os textos. Trouxe, né? E eu falei assim, nossa, filha, parabéns pelo seu esforço. Eu vou validar ele para você, tá? Pode escolher a miçanga que eu vou te dar. Não é uma troca, mas eu tive um diálogo com ela. Para não ser como troca. Sim. Ó, se você chegar com só te dou isso se você chegar com a lição. É uma condição que eu tô pondo para ela. Sim. Né? E não uma motivação. Entendi. Tem muito detalhe. Esses detalhes que, né, são as chavinhas aí importantes. Só que muitos não querem pagar o preço, né? Sim. Existe o custo-benefício. Esse traz benefício quando eu tenho um custo. Quando o meu custo não traz benefício, é prejuízo. Certo. Né? Então, assim, eu vou investir, tudo tem que ter investimento. Né? Eu falo para os casais, invista na sua esposa. Você vai ter um custo, mas o benefício de ter uma mulher linda e toda feliz do seu lado, não é? Verdade. É a mesma coisa do marido, né? Verdade. E assim, eu e meu marido, a gente se cuida nos mínimos detalhes. Eu tenho a questão de enxaqueca. Todo dia ele me pergunta, você está bem? Todos os dias. Entendi. E eu falo, estou bem, estou bem. Ah, mas eu estou com um pouco de dor de cabeça. Ele quer que eu te leve o remédio? E aí ele me traz remédio. E ontem ele estava muito gripado. Perguntei, como que você está? Quer ir ao médico? Ele falou, não. Eu falei, você quer que eu te leve o remédio? Sim, eu quero um Icpirina, enfim, né? E levei. Então, esses mínimos detalhes. Agora, tem casais que chegam e falam assim, ah, você está doente porque você é teimoso. Eu já falei para você, leva guarda-chuva, leva... Entendi. Entende? Então, a é diferença tudo questão, ali, né? É muito simples. Bacana. Jenny, como eu falei, né? Vamos ver um dia para discutir sobre isso. Eu achei muito legal essa coisa toda, a lidar com as pessoas aí, a criança, a criação do jovem, tudo. Mas antes da gente finalizar esse podcast, eu queria muito conversar com você, perguntar como que está nesse sentido do lado da psicopedagogia em relação a essa questão da inserção aí a questão de gênero, essa todes, que querem, né, colocar meio que descer goela abaixo. Como esses pronomes neutros, a neutralidade aí de pronomes. E o que você pensa disso? O que você acha? Qual que é a bandeira que você defende em relação a isso? O que você, como profissional, né, da área da psicologia, psicopedagogia, que é a sua especialidade, porque, de novo, a gente volta lá nos jovens, lá nos adolescentes, as crianças, que é a base de tudo, que é o nosso futuro aí, né? E há de vir aí, os homens, os grandes homens e grandes mulheres que há de vir para nós. Como que você entende disso? O que você pode falar para a gente? O que você pode orientar para os jovens aí, jovens e também para os pais que estão nos acompanhando agora nesse momento? Sim, vamos lá. Assunto bem delicado, mas assim, dentro do meu espaço lá, eu não falo sobre isso, né? Mas eu deixo bem claro, se alguém trouxer para mim, eu falo assim, vamos pensar sobre. Sempre preciso levar o outro a pensar. Se eu falo todos para homens, e todas para mulher, e todes para aquele que se identifica de forma diferente, o que eu estou fazendo, Lucas? Eu estou fazendo um agrupamento separado. Um terceiro. E a minha intenção como psicóloga, como pastora, como ser humano, é que todos somos iguais. Todos. Verdade. Então, todos, para mim, sempre vai valer como todo mundo, independente da classe, cor. Todos, todas. São elas, todos. Né? Isso. E quando eu tiver só mulheres, todas. Todas. E se alguém que se identifica como mulher estiver ali, vai receber como todas. Sim. Porque como ele resolvido. Se identifica. Tão simples, acabou, né? Simples. Eu não preciso mexer na gramática, pelo amor de Deus, nossa gramática já
tão complicada. Sofremos tão revisão difícil. já há pouco tempo atrás, né? Ficou uma bagunça, tira acento, tira hífen, tira aquilo. O que ia com hífen ficou, junta tudo. Meu Deus do céu. Tira o assento da plateia, senta no chão. É verdade. O hiato, ditongo, tritongo já é difícil para hoje, essa geração tecnológica e compreender tudo isso, pronome, substantivo. Lembrando que a língua portuguesa também é uma das mais difíceis aí que tem, né? Eu acho que depois do mandarim aí, claro, tem algumas, mas para quem é estrangeiro, os estrangeiros falam isso pra gente, né? Cara, como muito que nossa gramática, como que eu vou falar para criança quando eu alfabetizo ela e falo A, B, C, D, S, Z. E aí daqui a pouco eu escrevo casar, eu tô fazendo a fonética, daqui a pouco quando eu escrevo, sai um S. É o S com som de Z. Entendeu? Então é bem complicado. Mas para mim, eu tô excluindo aquelas pessoas de todo mundo. Sim, eu sou contra. Bacana. Vale a explicação, né? É bem colocado, acho que para entender até gramaticalmente aí falando, né? Bacana. Tá bom, gente, eu quero agradecer a participação da Djani conosco, né? Que você possa curtir, compartilhar, mande para o seu amigo. Foi um podcast com muita informação, recheado de muita informação, muito conhecimento, né? Deu para vocês verem que a Djani manja pra caramba. E veio de coração aqui conosco novamente, né? Tá sempre vindo aí com a gente. Então aproveita para curtir e compartilhar. Djani, uma satisfação muito grande te receber aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito feliz. Seja muito bem-vinda e esteja próxima vez aí, em breve, esteja conosco. Sim. A gente vai ver um tema legal. Para quem desejar fazer um tema, que nós falemos de algum tema específico, pode deixar ali uma mensagem para a gente no direct ali das redes sociais. Lança a pergunta. Tá? Lança a pergunta e a Djani vai ajudar, vai responder a gente agora também. Exatamente. Tá bom? Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Quântico Podcast.